Olá, queridos, eu sou Rosilene Costa, você está no Tesouro Celestial. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu te convido para meditar um pouco comigo. Você já deve ter ouvido alguém falando: na próxima reencarnação eu não quero ser uma mulher. Na próxima reencarnação eu quero ser uma águia, ou eu quero ser um urso. Ou até mesmo, na encarnação passada eu devo ter sido muito ruim, porque não é possível, quanto sofrimento na minha vida eu devo estar pagando pelos erros que eu cometi no passado. Será? Será que existe reencarnação? Será que é possível, após a morte, alguém renascer assumindo um outro corpo, uma outra personalidade? Será? E você? No que você acredita? Reencarnação? Ressurreição? Reencarnação é quando a pessoa morre e reencarna neste mundo, assumindo uma outra personalidade, um outro ser. Alguns acreditam que podem até reencarnar como uma formiga, um inseto, um animal, enfim. E ressurreição é quando a pessoa morre e ressuscita. Ressurreição é um ato de retorno à vida, só que diferente. Na reencarnação, acredita-se que a pessoa assume outra personalidade, outro ser. Na ressurreição, a pessoa mantém a mesma personalidade, o mesmo ser, só que vivendo de forma espiritual, não mais de forma humana. Eu particularmente acredito em ressurreição. Eu respeito você que acredita em reencarnação. Não estou aqui para questionar a sua crença, a sua religião, não estou aqui para tratar de religião, mas eu acredito no que a Bíblia diz. Eu acredito em ressurreição. E se você também acredita em Deus, você deve compartilhar da mesma crença que eu. E nós temos um exemplo de ressurreição na Bíblia, que é o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio a esse mundo, viveu aproximadamente 33 anos e meio, foi morto para salvar a humanidade dos seus pecados. E nos diz a Bíblia que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressurgiu dentre os mortos, ou seja, ele venceu a morte. E ele ainda foi visto na terra, após a sua ressurreição, por 40 dias. Mas eu quero ler aqui com você o que nos diz. Carta aos Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 26, que nos diz assim: Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Esse versículo fala de Jesus, que se ofereceu, sacrificou a sua vida por amor à humanidade, por amor a cada um de nós, por amor a todos nós, aniquilando assim o pecado, porque o perdão está nele. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, ele nos perdoa, nos limpa, nos purifica, nos redime. Então, esse versículo nos fala de Jesus. Continuando aqui, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então veja só, esse versículo nos deixa bem claro quando ele diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo.
Então veja só, nós temos o exemplo na Bíblia de ressurreição, que é o exemplo do Senhor Jesus. E esse versículo nos diz que assim também está ordenado aos homens. A nós, seres, homem e mulher, está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. O juízo, quem é o juiz? Deus. Deus é o nosso juiz. Ele julgará toda a terra, ele julgará toda a humanidade. Então esse versículo nos deixa claro que ao morrer, nós não voltamos assumindo uma outra personalidade, um outro ser, reencarnamos em forma de animal ou de pessoa e morremos uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, até alcançar a evolução. Não, este versículo nos deixa claro. Está ordenado morrer apenas uma vez e depois disso vem o juízo. Assim também Cristo, vamos continuar aqui, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecados aos que o aguardam para salvação. Então, aqui nos deixa claro, Jesus, ele ressuscitou. Ele venceu a morte e ele está vivo. Ele não reencarnou. E o versículo anterior a esse nos deixa claro que está ordenado ao homem morrer uma única vez e depois disso vem o juízo. E aqui nos diz onde nós lemos nesse versículo 28, que esse Jesus que veio a este mundo, que morreu para salvar a humanidade, que foi crucificado, ele virá uma segunda vez. Ele ressurgirá. E vamos deixar claro que Jesus, ele não cometeu pecados. Jesus não cometeu falha alguma. Ele assumiu os pecados da humanidade. Ele assumiu os nossos pecados. Jesus não morreu nos seus pecados, porque ele não cometeu pecado algum. Ele assumiu os pecados da humanidade. É por isso que quando nós clamamos por perdão, ele nos perdoa. Claro, quando há arrependimento sincero. Quando nós falamos de arrependimento, nós estamos falando em se arrepender dos erros e não voltar a cometê-los. Esse é o arrependimento sincero. E aqui ele ainda nos diz, ele aparecerá a segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Em nenhum outro há o poder de salvação, o poder de perdoar pecados. Em nenhum outro. Apenas no Senhor Jesus. Não viva sua vida acreditando em reencarnação. Acreditando que você terá a chance de fazer em uma próxima reencarnação o que você pode fazer hoje. Hoje a salvação bate na sua porta. A salvação está em Cristo. Nós temos que viver preparados, entendendo que um dia todos nós estaremos diante de Deus e daremos conta de todos os nossos atos aqui na terra. Nós temos que viver preparados, pensando nisso e não adiando a chance que nós temos de mudança de vida. Nós não podemos, diante do exemplo que nos foi dado por Jesus, o exemplo de ressurreição, ele venceu a morte. E ele também nos garante na palavra que aquele que crê, ainda que morra, viverá. Está nos falando, garantindo vida eterna. Nós somos seres únicos. Na salvação, a nossa identidade, a nossa personalidade, a nossa memória será mantida. Ou para a vida eterna, ressurreição,
ou para a perdição eterna. E essa é uma decisão que cabe a cada um de nós. Você já tomou a sua decisão? Você já fez a sua escolha? É certo de que há vida após a morte. Mas nós escolhemos se queremos viver a salvação ou a perdição. Vamos considerar esse fato. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Queridos, é certo. É certo que a morte virá para cada um de nós. Nós não sabemos. Mas até dizem aí, né, que a única certeza que nós temos é que um dia morreremos. E ninguém está aqui nesse mundo para viver eternamente aqui neste mundo, assumindo a natureza humana. E essa é uma escolha que nós fazemos. E você tem nesse momento a oportunidade de aceitar o sacrifício do Senhor Jesus. Sacrifício de sangue, sacrifício que Ele fez pela humanidade, sacrifício que Ele fez por nós, para nos salvar. Sem o sacrifício do Senhor Jesus, nós estaríamos perdidos. Mas Ele veio e, através do seu sacrifício, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se você diz, eu aceito o sacrifício do Senhor Jesus por mim, eu quero, assim como Jesus, ressuscitar após a morte. Eu quero viver a eternidade com Cristo. Se esta é a sua decisão, a sua escolha, e você diz, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero orar por você. Então feche os seus olhos, pense no Senhor, pense em todo o amor de Deus por você, pense no sacrifício do Senhor Jesus por você, e eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus grande é o Senhor, digno de toda honra, glória, louvor e adoração. E esta pessoa ora comigo neste momento. Ela tomou a decisão de aceitar o sacrifício do Senhor Jesus e viver eternamente ao seu lado. E eu te peço, meu Deus, escreva o nome desta pessoa no livro da vida. Derrame sobre ela as suas bênçãos, o seu poder, e que ela permaneça fiel ao Senhor até o fim dos seus dias nessa terra. É isso que nós te pedimos, te agradecendo, em nome de Jesus, e que assim seja feito. Amém. Amém, queridos. Tome posse da bênção de Deus sobre a sua vida. Que a cada dia você experimente o milagre e a bênção do Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe você e a sua família. Em nome de Jesus.